O salão principal do pavilhão estava decorado em prata e ouro. Cada detalhe meticulosamente escolhido por minha mãe para o 35º aniversário de casamento dela e do meu pai. 300 convidados ocupavam o espaço, família extensa, sócios de negócios, amigos do clube, qualquer pessoa que tivesse importância no mundo social cuidadosamente curado dos meus pais. Eu fiquei perto da mesa de sobremesas, vestindo meu blazer cinza da Target e calça preta, observando meu irmão mais velho, Derek, circulando pelo salão com seu terno Tom Ford sob medida. Minha cunhada, Amanda, estava ao lado dele com um vestido que provavelmente custava mais que o carro da maioria das pessoas, rindo de algo que um dos parceiros de negócios do meu pai disse. Minha mãe flutuava pela multidão em seda champanhe, aceitando cumprimentos e beijos no ar. Meu pai, elegante em seu smoking, mantinha seu trono próximo ao bar com seu grupo habitual de executivos. Eles estavam casados há 35 anos, construíram juntos uma bem-sucedida empresa de desenvolvimento imobiliário e tiveram 3 filhos, 2 de sucesso, e eu. Pelo menos era o que todos pensavam. Sofia. A voz da minha mãe cortou a música ambiente. Ela acenava para que eu fosse até onde estava com algumas amigas do Clube do Livro. Eu reconhecia todas. Mulheres ricas que passavam os dias em almoços beneficentes e spas, medindo seu valor pelo patrimônio do marido e pelas conquistas dos filhos. Fui até elas, já sabendo o que estava por vir. Senhoras, vocês se lembram da minha filha mais nova? Sofia, disse minha mãe com aquele sorriso particular que não chegava aos olhos. Ela tem se encontrado nos últimos anos. Se encontrar era a maneira educada da minha mãe de dizer que eu estava fracassando na vida. Ainda trabalha com a administração de imóveis? Perguntou a senhora Wellington, com um tom que sugeria que essa carreira ficava em algum lugar entre coleta de lixo e telemarketing. Sim, respondi, simplesmente. Bem, é um trabalho honesto, ofereceu generosamente a senhora Tim, como se estivesse elogiando uma criança por colorir dentro das linhas. E como está a situação do apartamento? Perguntou a senhora Blackstone. Sua mãe comentou que você se mudou para uma área mais acessível. Os lábios da minha mãe se apertaram. Esse era seu assunto menos favorito. Estou muito feliz onde estou, respondi. Ela mora em uma garagem convertida. A voz de Derek explodiu atrás de mim. Ele surgiu com um uísque na mão e aquele sorriso que havia aperfeiçoado no ensino médio. Tipo, literalmente uma garagem. Uma antiga oficina que virou um apartamento-estúdio. As amigas do Clube do Livro fizeram barulhos de simpatia. Derek, disse minha mãe baixinho, com uma voz de aviso. Mas eu podia ver que ela não estava realmente brava com ele, apenas envergonhada comigo. Só estou sendo honesto, continuou Derek, dirigindo-se ao círculo crescente de convidados que agora prestava atenção. O pai continuou oferecendo cargos executivos para ela na Yardley Development. Mas Sofia quer fazer as coisas do jeito dela. Ele disse do jeito dela como se fosse um eufemismo para algo inaceitável. Independência é admirável, disse meu pai, juntando-se ao grupo com seu uísque. Mas seu tom sugeria que achava minha independência mais perplexa do que admirável. Mesmo que isso significasse viver em circunstâncias modestas. Modestas? Riu Derek. Pai, eu passei na frente do apartamento dela mês passado. Tem uma oficina mecânica de um lado e uma lavanderia do outro. O prédio inteiro parecia que deveria ser interditado. E era a verdade. Era antigo, localizado numa área industrial da cidade que a maioria das pessoas evitava. A oficina mecânica era barulhenta e a placa de neon da lavanderia piscava à noite. O que Derek não sabia, o que ninguém sabia, era que eu era proprietária de todo aquele prédio, dos 3 prédios ao lado, dos 2 quarteirões ao redor e de aproximadamente 847 outros imóveis espalhados por 12 estados. Bem, disse a senhora Wellington com um brilho forçado na voz, pelo menos você é independente, não depende do dinheiro da família. Ah, ela depende sim, retrucou Derek. Confie em mim, aquele estúdio custa 800 por mês. Não há como ela estar pagando isso só com o salário de gerente de propriedades. O pai tem ajudado. Olhei para meu pai. Ele teve a decência de parecer um pouco desconfortável, mas não negou. Gente, era verdade. Ele vinha me enviando dinheiro todo mês há 4 anos. $2.000 depositados diretamente na minha conta. Eu nunca tinha pedido. Ele simplesmente começou a fazer isso quando me mudei,
convencido de que eu não conseguiria sobreviver de outra forma. O que ele não sabia era que eu nunca toquei em um único dólar. Todos os 96 mil dólares permaneciam em uma conta separada, intocados. Na verdade, eu estava planejando devolvê-los hoje, com juros. Sofia, querida, disse minha mãe, assumindo aquele tom que ela usava quando estava prestes a dizer algo que considerava útil, mas que na verdade era devastador. Seu pai e eu conversamos. Isso já durou tempo demais. Você tem 31 anos. Está na hora de parar de brincar de ser independente e aceitar a realidade. Que realidade? Perguntei calmamente. Você precisa de uma carreira de verdade, disse meu pai. Nada desse hobby de administração de imóveis. Estou oferecendo um cargo na Artley Development. Vice-presidente júnior, salário de 6 dígitos, todos os benefícios, carro da empresa. Você trabalharia inicialmente sob a supervisão do Derek, aprendendo o negócio de verdade. Sob o Derek, repeti, com atenção. É generoso, disse Derek. A maioria das pessoas tem que trabalhar anos para chegar a esse cargo. Você está recebendo de mão beijada por ser da família. Amanda, minha cunhada, assentiu entusiasmada. É realmente uma ótima oportunidade, Sofia. Derek poderia te ensinar muito sobre desenvolvimento imobiliário. Quase ri. Derek, que recebeu o cargo de VP direto da Faculdade de Negócios por causa do sobrenome Artley. Derek, que passava mais tempo jogando golfe do que trabalhando. Derek, que achava que um negócio bem-sucedido era conseguir que o pai aprovasse suas propostas. Derek, que não fazia ideia de que a irmãzinha dele possuía mais imóveis do que toda a empresa do nosso pai havia desenvolvido em 35 anos. Agradeço a oferta, disse. Mas estou feliz com o que estou fazendo. Morando em uma garagem. A voz de Derek se elevou, certificando-se de que todos por perto pudessem ouvir. Trabalhando como gerente de propriedades por quanto? 40 mil por ano? Sofia, você está envergonhando a família. Esse era o verdadeiro problema. Não que eu estivesse infeliz. Não que estivesse passando dificuldades. Mas que eu era um constrangimento. Derek, chega, disse minha mãe. Mas, mais uma vez, seu tom carecia de qualquer repreensão real. Não, não chega, continuou Derek. Ele já tinha tomado alguns uísques e seu filtro havia desaparecido. Olhem para ela. Está na festa de aniversário dos nossos pais vestindo roupas comuns, provavelmente veio dirigindo aquele Honda de 15 anos, morando em uma garagem convertida na pior parte da cidade. Enquanto isso, Amanda e eu vamos fechar a compra do nosso terceiro imóvel na próxima semana. Estamos construindo algo, crescendo, e a Sofia, apenas existindo. A multidão ao nosso redor havia aumentado. As pessoas adoram drama, especialmente em festas de aniversário que, de outra forma, seriam entediantes. Seu irmão tem um ponto, disse meu pai baixinho. Sofia, eu te amo, mas está na hora de amadurecer. Aceite ajuda. Deixe-nos te trazer para o negócio da família. Deixe-nos te salvar de você mesma, acrescentou minha mãe, tocando meu braço. Antes que seja tarde demais. Olhei para seus rostos. As feições perfeitamente maquiadas de minha mãe mostravam preocupação misturada com constrangimento social. A expressão de desapontamento paternal do meu pai. A certeza arrogante de Dererick de que ele tinha vencido a discussão. O sorriso de pena de Amanda. Atrás deles, 300 convidados observavam e esperavam, alguns simpáticos, a maioria simplesmente entretida com o drama familiar se desenrolando perto da mesa de sobremesas. Meu telefone tocou. Tirei-o do bolso do blazer e olhei para a tela. Momento perfeito. O universo tinha senso de humor. Devo atender, disse. Agora? Perguntou minha mãe. Estamos no meio disso. É importante, respondi, e atendi na função viva voz. Não sei bem o que me fez fazer aquilo. Talvez a cara arrogante do Derek. Talvez 31 anos sendo subestimada. Talvez apenas o perfeito timing cósmico de tudo. Senhorita Artley? A voz era clara, profissional, instantaneamente reconhecível para qualquer pessoa do mercado imobiliário. Jennifer Morrison, a corretora de imóveis de luxo mais exclusiva do estado.
Peço desculpas por ligar durante a celebração dos seus pais, mas queria parabenizá-la pessoalmente. Os documentos finais de fechamento do portfólio Riverside acabaram de ser liberados. O barulho no salão pareceu diminuir. Obrigada, Jennifer disse calmamente. Tudo correu perfeitamente, sem nenhuma complicação. As 847 propriedades foram transferidas sem qualquer problema. Com esta aquisição, o valor total do seu portfólio agora é de 2,3 bilhões de dólares. Você é oficialmente a maior proprietária privada de imóveis do estado. Ela fez uma pausa. Na verdade, isso. Na região, possivelmente na costa leste. Vou precisar verificar a classificação exata, mas senhorita Hartley, isso é extraordinário. O silêncio ao meu redor era absoluto. Agradeço seu trabalho nisso, disse. Vamos marcar uma reunião na próxima semana para discutir a expansão em Portland. Claro. E senhorita Hartley, para o que vale, essa tem sido a trajetória de crescimento mais impressionante que já vi em meus 30 anos de carreira. O que você construiu em 4 anos é, bem, sem precedentes. Obrigada, Jennifer. Te ligo na segunda. Encerrei a ligação e coloquei o telefone de volta no bolso. Então olhei para minha família. Minha mãe estava completamente pálida, com uma mão no peito. A boca do meu pai aberta, o copo de uísque parado no meio do caminho até os lábios. Dererick parecia ter levado um tapa. Amanda, na verdade, deu um passo para trás. Desculpe, disse Dererick, devagar. Ela disse 2,3 bilhões com B maiúsculo? Confirmei e respondi. Isso não é possível, sussurrou meu pai. Você mora em uma garagem. Eu moro em um loft industrial convertido, corrigi. Em um prédio que eu possuo. Em um quarteirão que eu possuo. Em um bairro que todos achavam sem valor 4 anos atrás, mas que agora está no meio do corredor de desenvolvimento que mais cresce na cidade. O valor atual apenas daquele quarteirão é de cerca de 47 milhões de dólares. A senhora Wellington soltou um pequeno guincho. A voz da minha mãe mal era audível. Mas você é gerente de imóveis. Sou, concordei. Eu gerencio imóveis. Especificamente, gerencio 847 propriedades em 12 estados, prédios residenciais, espaços comerciais, instalações industriais, centros de varejo. Também os desenvolvo, reformo e vendo. Mas sim, tecnicamente, eu gerencio propriedades. Isso é impossível, disse Dererick. Mas sua voz carecia de convicção. Você não pode ter construído um portfólio de $1 bilhão em 4 anos. Mesmo com. Ele parou, percebendo a realidade aos poucos. O fundo fiduciário da vovó começou com o fundo fiduciário da vovó Hartley. Sim, disse. $2 milhões. Ela me deixou porque, e eu cito, essa garota tem mais senso de negócios no dedinho do que meu filho e meu neto juntos. Meu pai se contraiu com isso. Peguei esses 2 milhões, continuei e comprei meu primeiro imóvel há 4 anos, um prédio de apartamentos condenado no distrito industrial. Todos achavam que eu era louca. Lembra, mãe? Você chorou. Contou para suas amigas que eu estava tendo um colapso. Os olhos da minha mãe agora se enchiam de lágrimas. Passei 6 meses reformando aquele prédio sozinha. Aprendi hidráulica, elétrica, drywall, telhados. Morei no que antes era o armário do zelador. Trabalhei 16 horas por dia. Depois, aluguei todas as 12 unidades pelo valor de mercado. Usei essa renda para garantir um empréstimo para o próximo imóvel, e depois o próximo, e o próximo. 4 anos atrás, disse meu pai devagar, foi logo depois que você se formou no MIT com mestrado em Desenvolvimento Urbano e Economia Imobiliária. Eu terminei. O curso que você disse ser impraticável. O curso cuja cerimônia de formatura você se recusou a comparecer porque se envergonhava de eu não seguir no negócio da família. A multidão ao nosso redor havia crescido para pelo menos 50 pessoas, todas em completo silêncio. Você tem um mestrado pelo MIT? Perguntou a senhora Tim. E um bacharelado em economia pela Columbia, acrescentei, mas fui com bolsa parcial e trabalhei em 3 empregos para cobrir o restante. Então, na visão da minha família, isso nem contava como educação de verdade. Sofia, começou minha mãe.
Deixe-me terminar, disse, minha voz ainda calma, mas firme. Porque, aparentemente, vamos fazer isso aqui, na frente de todo mundo, na festa de aniversário de vocês. Então vamos fazer direito. Virei-me para Derek. Você disse. Estou envergonhando a família. Deixe-me dizer o que é realmente constrangedor. Você trabalha na Artley Development há 9 anos. Nesse tempo, supervisionou o desenvolvimento de quantos imóveis, Derek? 15? 20? Ele não respondeu. Eu adquiri ou desenvolvi 847 propriedades em 4 anos, continuei. Criei moradias acessíveis para mais de 3.000 famílias. Revitalizei 6 bairros decadentes. Criei 432 empregos. Paguei mais de 50 milhões de dólares em impostos locais que financiam escolas e infraestrutura. Virei-me para meu pai. A Artley Development é avaliada em aproximadamente 200 milhões de dólares. Você passou 35 anos construindo isso, pai. E é impressionante. Realmente é. Mas eu construí algo que vale mais de 10 vezes isso em uma fração do tempo. Como? A voz do meu pai falhou. Como isso é possível? Porque eu vi oportunidades que todos os outros perderam, disse, simplesmente. Enquanto todos estavam correndo atrás de empreendimentos de luxo e espaços comerciais de alto padrão, eu comprava prédios industriais e bairros de classe trabalhadora prestes a explodir. Eu entendia mudanças nas leis de zoneamento antes mesmo de serem anunciadas. Construí relacionamentos com planejadores da cidade, equipes de construção, líderes comunitários. Eu fazia o trabalho. A garagem, disse Derek, ainda preso naquele detalhe. Você realmente mora em uma garagem. Minha residência principal é um galpão convertido de 6.000 pés quadrados, com vista para a cidade e jardim no terraço, disse. Também é a sede da minha empresa. A Artley Property Group opera no térreo. Eu moro no andar de cima. É eficiente. Artley Property Group, repetiu minha mãe, atônita. Nomeada em homenagem à vovó, não ao pai, esclareci. Por respeito à mulher que realmente acreditou em mim. Um homem avançou da multidão. Robert Sterling, um dos maiores concorrentes do meu pai no mundo de desenvolvimento imobiliário. Senhorita Artley, venho tentando marcar uma reunião com a Artley Property Group há 6 meses. Sua equipe de aquisições continua me recusando porque sua proposta tentava desvalorizar uma das minhas propriedades comerciais. O complexo de escritórios na Fair District, você ofereceu 60 milhões. Vale 95, e nós dois sabemos disso, disse ele. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro de respeito profissional. 92, eu diria. Mas sim, você está certa, respondeu. Ele estendeu a mão. Gostaria de discutir uma parceria real com termos justos. Apertei sua mão. Ligue para meu escritório na segunda. Podemos conversar. Seu escritório. Disse Derek, com a voz oca. Você tem um escritório? Tenho 3, corrigi. Sede principal aqui, um escritório satélite em Boston e outro em Charlotte. Também tenho 47 funcionários, incluindo 6 que trabalhavam na Artley Development antes de eu recrutá-los com melhor salário e opções de participação acionária. Puxei o celular do bolso do blazer e olhei para a tela. Momento perfeito. O universo tinha senso de humor. Devo atender, disse. Agora? Perguntou minha mãe. Sophie, estamos no meio disso. É importante, disse, e atendi na função viva voz. Não sei o que me fez fazer aquilo. Talvez a cara arrogante do Derek. Talvez 31 anos sendo subestimada. Talvez apenas o perfeito timing cósmico de tudo. Senhorita Artley? A voz era clara, profissional, instantaneamente reconhecível para qualquer pessoa do mercado imobiliário. Jennifer Morrison, a corretora de imóveis de luxo mais exclusiva do estado. Peço desculpas por ligar durante a celebração dos seus pais, mas queria parabenizá-la pessoalmente. Os documentos finais de fechamento do portfólio Riverside acabaram de ser liberados. O barulho no salão pareceu diminuir. Obrigada, Jennifer disse calmamente. Tudo correu perfeitamente, sem nenhuma complicação.
As 847 propriedades foram transferidas sem qualquer problema. Com esta aquisição, o valor total do seu portfólio agora é de 2,3 bilhões de dólares. Você é oficialmente a maior proprietária privada de imóveis do estado. Ela fez uma pausa. Na verdade, risquei isso. Na região, possivelmente na costa leste. Vou precisar conferir o ranking exato, mas, senhorita Hartley, isso é extraordinário. O silêncio ao meu redor era absoluto. Agradeço seu trabalho nisso, disse. Vamos marcar uma reunião na próxima semana para discutir a expansão em Portland. Claro. E, senhorita Hartley, para o que vale, essa tem sido a trajetória de crescimento mais impressionante que já vi em meus 30 anos de carreira. O que você construiu em 4 anos é sem precedentes. Obrigada, Jennifer. Vou te ligar na segunda, disse. Encerrei a ligação e guardei o telefone no bolso. Então olhei para minha família. Minha mãe estava completamente pálida, com uma mão no peito. A boca do meu pai estava aberta, o copo de uísque parado no meio do caminho até os lábios. Dererick parecia ter levado um tapa. Amanda, na verdade, deu um passo para trás. Desculpe, disse Dererick lentamente. Ela disse 2,3 bilhões com B? Confirmei e respondi. Isso não é possível, sussurrou meu pai. Você mora em uma garagem. Eu moro em um loft industrial convertido, corrigi. Em um prédio que eu possuo. Em um quarteirão que eu possuo, em um bairro que todos achavam sem valor 4 anos atrás, mas que agora está no meio do corredor de desenvolvimento que mais cresce na cidade. O valor atual apenas daquele quarteirão é de cerca de 47 milhões de dólares. A senhora Wellington soltou um pequeno guincho. Mas você é gerente de imóveis. Sou, concordei. Eu gerencio imóveis. Especificamente, gerencio 847 propriedades em 12 estados, prédios residenciais, espaços comerciais, instalações industriais, centros de varejo. Também os desenvolvo, reformo e vendo. Mas sim, tecnicamente, eu gerencio propriedades. Isso é impossível, disse Derek. Mas sua voz não tinha convicção. Você não pode ter construído um portfólio de $1 bilhão em 4 anos. Ele parou, percebendo a realidade aos poucos. O fundo fiduciário da vovó começou com o fundo fiduciário da vovó Hartley. Sim, disse. $2 milhões. Ela me deixou porque, e eu cito, essa garota tem mais senso de negócios no dedinho do que meu filho e meu neto juntos. Meu pai se contraiu com isso. Peguei esses 2 milhões, continuei e comprei meu primeiro imóvel há 4 anos, um prédio de apartamentos condenado no distrito industrial. Todos achavam que eu era louca. Lembra, mãe? Você chorou. Contou para suas amigas que eu estava tendo um colapso. Os olhos da minha mãe agora se enchiam de lágrimas. Passei 6 meses reformando aquele prédio sozinha. Aprendi hidráulica, elétrica, drywall, telhados. Morei no que antes era o armário do zelador. Trabalhei 16 horas por dia. Depois, aluguei todas as 12 unidades pelo valor de mercado. Usei essa renda para garantir um empréstimo para o próximo imóvel, depois o próximo, depois o próximo. 4 anos atrás, disse meu pai devagar, foi logo depois que você se formou no MIT com mestrado em Desenvolvimento Urbano e Economia Imobiliária. Eu terminei. O curso que você disse ser impraticável. O curso cuja cerimônia de formatura você se recusou a comparecer porque se envergonhava de eu não seguir no negócio da família. A multidão ao nosso redor havia crescido para pelo menos 50 pessoas, todas em completo silêncio. Você tem um mestrado pelo MIT? Perguntou a senhora Tim. E um bacharelado em economia pela Columbia? Acrescentei, mas fui com bolsa parcial e trabalhei em 3 empregos para cobrir o restante. Então, na visão da minha família, isso nem contava como educação de verdade. Sofia, começou minha mãe. Deixe-me terminar, disse, minha voz ainda calma, mas firme. Porque, aparentemente, vamos fazer isso aqui, na frente de todo mundo, na festa de aniversário de vocês. Então vamos fazer direito. Virei-me para Derek. Você disse, estou envergonhando a família. Deixe-me dizer o que é realmente constrangedor. Você trabalha na Hartley Development há 9 anos.
Nesse tempo, supervisionou o desenvolvimento de quantas propriedades, Derek? 15? 20? Ele não respondeu. Eu adquiri ou desenvolvi 847 propriedades em 4 anos. Continuei. Criei moradias acessíveis para mais de 3.000 famílias. Revitalizei 6 bairros em declínio. Criei 432 empregos. Paguei mais de 50 milhões de dólares em impostos locais que financiam escolas e infraestrutura. Virei-me para meu pai. A Artley Development está avaliada em aproximadamente 200 milhões de dólares. Você passou 35 anos construindo isso, pai. E é impressionante, realmente é. Mas eu construí algo que vale mais de 10 vezes isso em uma fração do tempo. Como? A voz do meu pai falhou. Como isso é possível? Porque eu enxerguei oportunidades que todos os outros perderam, disse simplesmente. Enquanto todos corriam atrás de empreendimentos de luxo e espaços comerciais de alto padrão, eu comprava prédios industriais e bairros de classe trabalhadora prestes a explodir. Eu entendia mudanças nas leis de zoneamento antes mesmo de serem anunciadas. Construí relacionamentos com planejadores da cidade, equipes de construção, líderes comunitários. Eu fazia o trabalho. A garagem, disse Derek, ainda preso naquele detalhe. Você realmente mora em uma garagem. Minha residência principal é um galpão convertido de 560 metros quadrados, com vista para a cidade e jardim no terraço, expliquei. Também é a sede da minha empresa. A Artley Property Group opera no térreo. Eu moro no andar de cima. É eficiente. Artley Property Group, repetiu minha mãe, atônita. Nomeada em homenagem à vovó, não ao pai, esclareci. Por respeito à mulher que realmente acreditou em mim. Um homem avançou da multidão. Robert Sterling, um dos maiores concorrentes do meu pai no mercado de desenvolvimento imobiliário. Senhorita Artley, venho tentando marcar uma reunião com a Artley Property Group há 6 meses. Sua equipe de aquisições continua me recusando porque sua proposta tentava desvalorizar uma das minhas propriedades comerciais. O complexo de escritórios na Faird Street, disse ele. Você ofereceu 60 milhões. Vale 95, e nós dois sabemos disso. Ele sorriu, um sorriso verdadeiro de respeito profissional. 92, eu diria. Mas sim, você está certa. Ele estendeu a mão. Gostaria de discutir uma parceria. Uma parceria de verdade, com termos justos. Apertei sua mão. Ligue para meu escritório na segunda. Podemos conversar. Seu escritório. Disse Derek, com a voz oca. Você tem um escritório? Tenho 3 escritórios, corrigi. Sede principal aqui, um escritório satélite em Boston e outro em Charlotte. Também tenho 47 funcionários, incluindo 6 que trabalhavam na Artley Development antes de eu recrutá-los com melhor salário e opções de participação acionária. Robert Sterling apareceu novamente enquanto eu terminava minha história. Senhorita Artley, espero não estar interrompendo, mas queria dizer que o que você construiu é notável. E o fato de você ter feito isso enquanto sua família achava que você estava lutando, isso é ou a vingança mais elaborada que já ouvi, ou a demonstração mais impressionante de independência. Nenhuma das duas, respondi. É só o que acontece quando você para de se importar com a opinião dos outros e foca no trabalho. Ele assentiu, apreciativo. Sabe, além dos seus anos. Me ligue esta semana. Tenho uma proposta que pode te interessar, um empreendimento de uso misto em Portland que precisa da sua expertise em integração de moradias acessíveis. Depois que ele se foi, meu pai me olhou com algo que eu nunca tinha visto antes. Respeito. Você vai ser maior que a Artley Development, disse ele, baixinho. Na verdade, você já é, e eu estou orgulhoso de você. Eu deveria ter dito isso há 4 anos. Desculpe por não ter dito. Obrigada, respondi. Isso significa muito. Você vem jantar? Perguntou minha mãe. Domingo que vem, jantar em família, mas diferente desta vez. Queremos saber sobre a sua vida. Sério? Não. Eu posso fazer isso, disse. Derek se levantou abruptamente. Preciso me desculpar corretamente.
Não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por anos de comportamento condescendente. Você não é apenas minha irmãzinha. Você é, honestamente, meio que aterrorizante. Ri. Não sou aterrorizante. Você construiu um império de bilhões de dólares em segredo enquanto todos nós achávamos que você estava fracassando. Isso é absolutamente aterrorizante, da melhor forma possível, disse ele. Amanda assentiu. Posso te perguntar uma coisa? Quando Derek disse que você morava em uma garagem, por que você não o corrigiu na hora? Por que deixou ele continuar? Pensei um pouco. Às vezes, as pessoas precisam terminar sua história antes de conseguirem ouvir uma nova. Derek precisava dizer tudo aquilo, todas as suas suposições e julgamentos, antes de ouvir a verdade. Se eu tivesse interrompido no começo, ele teria passado o resto da vida achando que eu apenas tive sorte ou que estava exagerando. Ele disse tudo o que acreditava na frente de todos e depois aprendeu o quão errado estava. Essa é uma lição que permanece. Isso foi incrivelmente calculado, disse Amanda. Passei 4 anos construindo um negócio, respondi. Você aprende a ser estratégica. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Jennifer Morrison, 8 ligações já de pessoas nessa festa perguntando sobre você. Você está prestes a se tornar muito famosa no meio imobiliário. Espero que esteja tudo bem. Mostrei a mensagem para meu pai. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro desta vez. Você vai eclipsar todos nós. A oferta da Morrison Street, você disse 30% acima do valor de mercado. O que ofereceria agora? Se eu estivesse disposta a vender, não estou mais interessada em comprar, disse honestamente. Estou interessada em ajudar você a proteger o que construiu. Isso vale mais para mim do que aquisição. Os olhos dele brilharam. Quando você ficou tão sábia? Em algum momento entre consertar um aquecedor de água quebrado às 3 da manhã e negociar um imóvel de 12 milhões de dólares no mesmo dia, disse. Aprende rápido quando precisa. Minha mãe riu de verdade. Você consertava aquecedores? Consertei tudo. Aquecedores, canos, fiação, telhados. Por 2 anos, fiz quase toda a manutenção sozinha para economizar para a próxima aquisição. Meus inquilinos nem imaginavam que a proprietária era a mulher que aparecia com a caixa de ferramentas. Isso é incrível, disse ela. Isso é sobrevivência, corrigi. É assim que se constrói algo do nada. Não é glamouroso. Não é fácil, mas é real. Conversamos por mais 1 hora. Uma conversa de verdade, talvez a primeira verdadeira que tivemos em anos. Eles fizeram perguntas, e eu respondi honestamente. Derek admitiu que tinha me invejado por anos, com medo de que eu fosse mais inteligente que ele. Amanda confessou que sempre suspeitou que eu estava aprontando algo, mas nunca imaginou que fosse tão grande. Quando finalmente saí da festa, por volta da meia-noite, as coisas pareciam diferentes. Não resolvidas, ainda tínhamos anos de problemas para trabalhar, mas diferentes. Como se talvez houvesse uma possibilidade de algo real. Sarah me esperava com um carro, um sedã modesto, porque eu ainda não via sentido em veículos chamativos. E aí, como foi? Ela perguntou. Eles sabem, disse eu, simplesmente. Tudo. Tudo. Ela assobiou. E como eles reagiram? Melhor do que o esperado, na verdade. Acho que podemos construir algo aqui. Um relacionamento de verdade. Isso é bom, disse ela. Você merece isso. Olhei pela janela enquanto dirigíamos pela cidade, vendo minhas propriedades passarem, prédios que eram meus, bairros que eu ajudara a revitalizar, comunidades em que investi. 4 anos de trabalho visíveis em cada quarteirão. Meu telefone vibrou novamente. Pai, desta vez obrigada por ter ficado hoje à noite. Obrigada por nos dar mais uma chance. Eu disse o que senti. Estou orgulhosa de você. Sua avó também estaria. Digitei de volta, te vejo domingo para o jantar. Pai, traga os arquivos do Riverside. Temos trabalho a fazer. A resposta dele veio imediatamente, vou trazer. Obrigado, Sophie. Sarah me deixou no meu prédio, meu lindo galpão convertido, no bairro que todos haviam descartado 4 anos atrás.
O bairro que agora abrigava 3 cafeterias, 2 restaurantes, uma galeria de arte e 47 famílias vivendo em habitação acessível que eu havia desenvolvido. Peguei o elevador até meu loft, tirei os sapatos e caminhei até as janelas do chão ao teto, de frente para a cidade. Em algum lugar lá fora estavam 847 propriedades com meu nome. Milhares de inquilinos vivendo em espaços que eu criei ou reformei, comunidades que ajudei a construir e, agora, talvez uma família que finalmente entendia quem eu realmente era. A voz da vovó Hartley ecoou na minha memória: construa algo que importe, Sophie. Construa algo que dure. Eu construí. E ainda estava apenas começando.